Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana, e nós temos muita alegria em receber vocês para uma conversa hoje especial, porque trouxemos aqui para nos encontrar, e agradecemos muito essa generosidade, três estudantes que podem nos trazer um ponto de vista de como é que eles estão vivendo esse momento de pandemia, de suspensão das aulas presenciais, e também que horizonte eles enxergam para o seu percurso escolar. Então, eu tenho aqui a alegria de convidar o Vitor Zanelato. Olá, Vitor, como vai? Bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Vitor? Agradeço a oportunidade, agradeço a Fundação Santillana, essa iniciativa é realmente muito importante. E eu espero que a gente colha bons diálogos hoje, sobretudo nesse momento tão tenso que a gente vem vivendo e com assuntos tão emergentes para todos nós. Muito obrigado. O Vitor está lá na cidade de Atalanta, em Santa Catarina, onde a epidemia chegou mais recentemente. Ele está se preocupando com vários cuidados, vai contar conosco. Queria também convidar a Caroline Monita, da cidade de Franca, São Paulo. Olá, Caroline, como vai? Oi, vou bem, e você? Obrigada. Eu queria agradecer pelo convite, fico muito feliz. É bom um momento desse para a gente distrair um pouco de tudo que está acontecendo e. É isso. E nos dá esperança, porque a voz e a presença de vocês é motivo de esperança para nós e de alegria. E queria convidar também a Yara Regina, que está na cidade de Osasco, em São Paulo. Oi, Yara, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo sim. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante, né? E que mexe tanto na nossa vida, de nós adolescentes, principalmente quem está no terceiro ano do ensino médio. Um período complicado e um pouco triste também por estar passando tudo isso, toda essa situação justo no nosso último ano, o ano que define nossa vida. Então vai ser muito bom ouvir vocês e, se Deus quiser, a gente sai daqui mais fortalecido ainda. Eu queria convidar o querido Miguel Thompson, que é diretor acadêmico da Fundação Santillana, um professor de mão cheia, coração aberto. Então, Miguel, como vai? Tudo bem? Bem, a gente até aprendeu, né, André, que a cidade de Atalanta não é uma cópia de uma cidade italiana, mas era uma cópia do time de futebol lá da Itália, né? Então eu fiquei muito feliz em aprender isso com o Vitor ontem, viu? Obrigado pelo convite. É sua, André. E, Vitor, eu vou montar aqui a República do Flamengo, viu? Seguindo o seu exemplo aí da cidade de Atalanta. Acho que vai virar uma discussão bem boa, hein? Então, amigos e amigas, em primeiro lugar, a gente queria saber como é que vocês estão, né? É um momento muito singular, a gente nunca viveu nada disso, há diferentes reações. Como é que vocês estão? Como é que está a família de vocês? Como é que vocês estão vivendo? Depois a gente vai explorar mais a dimensão escolar, a dimensão comunitária, a dimensão mais geral. Mas nesse momento é vocês, como pessoas, como jovens, como é que está o cotidiano de vocês? Você pode começar, por favor, Yara, a comentar um pouquinho como é que você está vivendo aí esse momento? Então, desde que começou a pandemia, a minha escola é particular, então eu estou tendo um certo auxílio, né? Demorou um pouco para a escola se adaptar, assim como para nós alunos também. Então, a gente começou a ter aulas com atividades, depois a escola passou um cronograma que a gente estava tendo aula. E aí, agora nesse mês de julho, a gente entrou de férias. No começo eu tinha achado um pouco ruim, porque muitas escolas aqui na minha cidade de Osasco tinham dado férias para os alunos no mês de maio. Porém, hoje eu percebo que minha escola fez uma coisa certa, que foi passar as férias só agora em julho, porque senão a gente já estaria muito exausto. E por mais que a aula à distância, o EAD, seja um pouco mais flexível, porque você consegue ter a sua rotina, é complicado, porque no conforto da sua casa você acaba tendo mais preguiça, então você tem que ter uma certa rotina, você tem que ter uma certa disposição. A questão também de exercício, que é mais você fazer, porque se você não se viciar, você pode pesquisar na internet e você achar. Então a gente tem que ter consciência de tudo, a gente precisa das coisas certas, porque tudo isso vai influenciar no nosso futuro, e não é que a gente está aqui em casa que não tem que estudar, né? É um pouco mais complicado, mas por escola particular, então ajuda bastante. A gente tem um apoio dos nossos professores
mas mesmo assim ainda é difícil. Eu fico pensando para quem é de escola pública, que ainda não tem tanto acesso, algumas escolas estão tendo tem algumas atividades, outras não, então eu ainda agradeço por ter a oportunidade de estar estudando à distância mesmo. Pô, legal, Yara, muito legal. Essa saque aí de que a gente tem que se disciplinar para enfrentar esse momento, né? Eu, como um velho, também acho que eu tenho que encontrar essas disciplinas, né? Por favor, Vitor, como é que tem sido o seu cotidiano, o seu dia a dia aí, nesse momento tão singular? Eu sou do interior de Santa Catarina, né, bem no centro do estado, uma comunidade agrícola e pequena. A minha cidade tem 3 mil habitantes. E os casos têm chegado agora, aqui em grande escala. Então, desde o início da pandemia até o último mês, nós tínhamos 4 casos aqui na minha cidade, em Atalanta. E agora, na última semana, a gente chegou a quase 20, a 16 casos. E isso é bastante preocupante, também pelos números, mas principalmente por perceber que grande parcela da população ainda não tem adotado as medidas de prevenção, as orientações que nós sabemos que são eficazes para preservar a integridade das pessoas, para preservar a nossa comunidade, e que é muito pequena. Então, não seria tão difícil se, enfim, realizar essas medidas, e não seria tão difícil a comunidade realmente prestar atenção nisso, o comércio também. E nós temos visto e vivido uma já reabertura do comércio, das indústrias, que é muito importante, mas eu acho que mais importante que isso é a hora de nós tentarmos olhar sobre a saúde das pessoas. Então, eu vejo com muita preocupação tudo isso que tem acontecido na região. O sistema de saúde tem enfrentado uma situação bastante difícil, que tem se tornado pior a cada dia, e os números não param de aumentar, diferente de grandes centros. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar também de todas as dimensões, a nível local, com medidas de prevenção, a nível estadual também. O governo do estado aqui tem se mostrado não tão eficiente no que se diz a isso, tem dado mais liberdade aos municípios para tomarem medidas a nível regionalizado, e também a nível federal, que a gente sabe qual é a situação, né? Desde o início da crise vem se portando com um discurso que enfim, subestima e minimiza essa crise que já levou a vida de mais de 80 mil brasileiros. É preocupante mesmo esse comportamento, né? E a gente que é professor, vocês são estudantes, sabe que a ciência é uma métrica importante, é um vetor importante de informação para tomar decisões, né? Vamos ver se com mais educação melhora esse cenário. Eu queria convidar também, por favor, agora a Caroline. Caroline, como está seu cotidiano em Franca? Olá. Oi. Aqui em Franca tá bem tranquilo. Agora, assim, como na cidade do Vitor, agora que aqui tá chegando mais casos, tá tendo um maior número, porque até então era uns 6 casos, mais ou menos, mas agora tem bastante aqui. E aqui começou, depois que abriu o comércio, aí a galera saiu mesmo, só sai, tem muita gente na rua agora, né? Porque aqui tem muita fábrica de calçado, então muita gente não parou, assim, porque vende pra fora, né? Mas, assim, como a Yara comentou, agora que eles estão tendo férias, pelo menos na minha escola, a gente teve em março, por causa que a minha escola ela é pública, então aí tinha que seguir as ordens do governador Dória, né? João Dória. E aí a gente teve que entrar de férias em março, assim, foi meio ruim. Foi bom na época, mas a gente estava descansado. E agora a gente tá bem cansado já, né? Porque é muito puxado você ir estudando, assim, um longo período sem intervalo de férias, né? Mas aqui, por enquanto, é tranquilo. Miguel, que privilégio a gente ter 3 estudantes com esse perfil aqui conosco, né? Isso aí é uma muito legal. De diferentes regiões, né? E eles trazem uma coisa importante, né? Que, pelo visto, que é a negação da ciência. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como vocês estão vendo nesses estudos que fazem. Outro dia a gente conversando, o Miguel levantou uma pergunta muito interessante que eu vou trazer para vocês. Vocês estão fazendo aulas remotas, ou fizeram, né? Vocês têm alguma sugestão a dar? Então, são 2 perguntas numa, né? Como é que vocês estão vivendo fazer aula remota? E vocês têm alguma sugestão a dar para nós, professores, para tornar essas aulas mais acolhedoras, mais próximas? E quando eu falo assim, por favor, eu estou levando em conta que já os nossos colegas professores
estão se virando por mil para fazer as coisas acontecerem, né? Mas, às vezes, a gente fica tão, como professor, fica tão ansioso por fazer que a gente não tem tempo de ouvir. Então, como agora nós podemos conversar, era bom ouvir. Como é que vocês estão passando? Yara, como é que está sendo esse cotidiano? E que legal que você lembrou das férias agora, porque, de fato, só para terminar esse comentário, né, outro dia a gente entrevistou uma pesquisadora que é pedagoga e neurocientista, e ela falava exatamente isso que vocês comentaram. O cérebro precisa parar um pouco para descansar, para poder organizar o que ele aprendeu, né? Então, sem férias, sem bom sono, sem bom descanso, a gente não aprende. Então, Yara, como é que está a sua vida de estudante? Então, agora, durante a pandemia, eu gosto muito de cozinhar, então eu comecei um negócio com a minha irmã aqui no meu condomínio, que a gente faz bolos caseiros. Então, para mim tá sendo uma rotina totalmente diferente, tanto em questão da escola, porque é um novo método, eu já tinha toda uma rotina de chegar da escola, ir para academia, depois estudar para vestibular, e agora eu tive que me adaptar totalmente diferente, porque tem as coisas da escola, tem as coisas do vestibular e tem as coisas do trabalho. Então, é um pouco complicado lidar com tudo isso, e a questão de acordar cedo e aí você tá na sua cama e você pode assistir a aula pelo aplicativo. Então, é tudo assim, questão de você mesmo se impor, se policiar. Também é complicada a questão de dormir, porque quando você já tem uma certa rotina, você dorme de tal hora, acorda tal hora e você tá bem. E você estando em casa é um pouco mais complicado a questão de tudo isso. Mas agora, depois de tanto de tempo que a gente já está em casa, eu estou conseguindo me adaptar melhor, já estou conseguindo ter uma certa rotina, mas ainda assim é difícil. Eu penso também nos professores, que também, muitos meus professores já são mais velhos, então tiveram que se adaptar totalmente essa questão de computador, passar exercício pela escola, mas ainda assim é complicado, tirar dúvida é muito difícil. De matemática, sim, já é difícil presencialmente. Online vira, sim, um bicho de 7 cabeças, porque você não consegue tirar dúvida, ou por mais que você escreva para o professor e ele te responda, ainda assim é meio difícil, então é bem complicado. Caroline, para você também essa vivência de aula remota trouxe essas implicações de mexer na rotina e dificultar um pouco algumas aprendizagens? Eu já sou acostumada, porque acredito que para quase todo mundo, assim, com eu converso, a escola tá ocupando o dia inteiro, né? Mas lá na minha escola a gente estuda em período integral, então meio que já era acostumada a viver a escola. Até que eu gosto, para falar a verdade. Mas, nossa, é muito complicado. Você tem que se policiar muito. Falar, não, agora é agora é a hora da aula, então eu tenho que sentar e assistir a aula. Eu não posso fazer outra coisa, não posso ver uma série ali. E isso é muito difícil, porque quando você tá ali, sentado na frente do computador, tendo aula, e seu celular chega uma notificação ali de um filme que lançou, é muito complicado, é muito difícil. E assim, como a Yara comentou, né, é muito mais difícil aprender. Gente do céu. Minha nossa. E uma coisa que eu e meus amigos a gente tá fazendo muito, sabe? Porque às vezes um tem mais facilidade de uma matéria, outro tá entendendo, outro não tá. A gente liga nos intervalos da aula e vai fazendo lição junto. Aí um não entendeu, a gente vai lá, grava rapidinho os passo a passo, manda pra tentar ajudar, porque, nossa, é muito difícil. E você ter uma rotina de acordar e dormir é muito mais complicado. Eu não consigo mais acordar 7 horas da manhã. Não dá mais. E igual você falou pra gente dar uma dica pros professores, alguns professores meus estão começando com música as aulas, né? Pra ir chamando, ó, gente, tem música, pra você já chegar, dar aquela relaxadinha, né? E um joguinho no final, que gente, é demais. É um site online que você entra e aí tem uma imagem, aí é uma palavra relacionada àquilo. É muito legal. Vale muito a pena, porque aí chama a galera pra ir. A gente vai, porque quem ganhar mais dinheiro, ganhou. Aí é competição, né? Muita gente gosta. Competição e cooperação estão na base biológica da vida humana, né? Não tem jeito, né? Vitor, e como é que é o seu cotidiano de estudante e também ativista? Porque a gente conversou outro dia, eu fiquei impressionado com o trabalho do qual você participou. Você pode comentar com a gente? Obrigado, André. Tem sido bem difícil, assim, principalmente no início. Eu tenho percebido também dos meus colegas, enfim,
eu tinha já um pouquinho de experiência de trabalhar de casa, de home office, enfim, mas essa disciplina não é uma tônica dos alunos. Embora a gente ainda tenha uma disciplina que talvez nem seja tão positiva nas escolas, no nosso sistema educacional, ela é uma disciplina induzida por um sistema hierárquico, né? E eu acho que quando não se tem o personagem professor, ou essa hierarquia que a gente, enfim, não vê como tão positiva, fica muito difícil o aluno se controlar, o aluno ter, enfim, esse controle do que aprender e de que horário aprender, e montar um cronograma de ensino, por exemplo. E aí eu falo um pouquinho da minha experiência como escola pública, onde normalmente a gente não tem, enfim, tanto contato com essas plataformas digitais. Foi a primeira vez, por exemplo, que a gente trabalhou com algumas ferramentas online, e é difícil também para os professores. E aí eu acho muito importante destacar, no meu exemplo específico, e também agradecer, valorizar, que os professores aqui da rede estadual, enfim, de todas as escolas que eu conheço e os colegas que eu venho conversando, têm se esforçado ao máximo para esse processo ser bastante positivo para nós. Independentemente de horário, de carga horária dos professores, ou do momento do dia que o aluno busca, enfim, solucionar alguma dúvida, eles estão sempre dispostos a ajudar a gente. Eu acho que isso conta bastante também nesse momento. A escola se enxergar como um personagem da comunidade mesmo, que não fica presa aos muros ou às salas de aula. E esse momento também é de esperança, sabe? Normalmente a gente fala no final da live sobre esperança, sobre possibilidades, caminhos daqui para frente, mas eu acho que esse precisa ser um discurso, enfim, de toda a nossa conversa e de todos os momentos daqui para frente quando a gente fala em educação. A pandemia é sim um momento desafiador, um dos maiores da nossa geração, não tenho dúvida, mas é também um momento de muita esperança de nós revermos o que não deu certo até aqui e tentar imaginar novos caminhos, sabe? Eu acho que a escola, como um personagem mais transformador e mais ativo nas comunidades onde elas estão inseridas, é um caminho muito possível daqui para frente. É uma abordagem muito otimista que eu compartilho com você, dessa abordagem, dessa esperança, né? Miguel, você tem tido contato com muitos estudantes, né? A sua conversa sobre a bancada da educação. Você tem sentido essa esperança nos professores com quem você conversa, nos estudantes com quem você conversa? Eu vejo, André, é muito variado, né, o que está acontecendo. A gente tem meninos de escola pública que estão tendendo a evadir, né, a abandonar, na verdade, esse ano, uma certa desesperança em relação ao Enem, né? Por outro lado, você tem escolas de tempo integral aqui em São Paulo, ou as escolas privadas, que tem oferecido muito conteúdo, e aí, ao contrário, às vezes exageram, né? Porque essa plataforma bidimensional é muito diferente do presencial, né? Então, entre os alunos, você tem desde meninos que abandonam, que não pensam mais no Enem, até escolas mais estruturadas, como as escolas integral, que conseguiram entregar, que estão conseguindo entregar, e escolas privadas que estão oferecendo a maior quantidade de conteúdo. Então, como é um fenômeno muito original, você tem as mais variadas situações, né? Até o hipercansaço dos estudantes. E, por outro lado, você tem os professores exaustos. A grande maioria dos professores estão exaustos, né? E ainda tentando entender, já entendem um pouco mais do modelo online, mas essa linguagem é uma linguagem mais sofisticada. Então, estão entregando, registrando muito, e ao final do dia, muito cansado. Então, eu acho que do lado dos professores há um enorme cansaço, do lado dos alunos há uma variedade de situações, mas a que preocupa mais são a dos meninos da escola pública, que, por uma série de fatores, acesso, não ter máquina, não ter espaço de estudo, estão abandonando já a escola. Então, há muitas situações, viu, André? Então, a Bia, queria chamar a Beatriz Maia, que nos acompanha lendo as mensagens postadas nas redes sociais. Bom dia, Bia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André, bom dia. O que você nos traz do debate?
André, o pessoal está muito contente de estar ouvindo os alunos aqui e muitos colegas também, né, dos nossos convidados aqui nos comentários e escutando o que eles têm para falar, né, nesse momento tão importante. E primeiro eu vou só fazer um comentário muito rápido. A gente falou no começo, mas algumas pessoas perguntaram de novo, ficaram com dúvida se tínhamos alunos da rede pública ou da rede privada, né? Então, Carol e Vitor estudam em escolas estaduais e Yara numa escola privada, né? E a outra pergunta que está aparecendo bastante aqui também é quais as expectativas deles para o Enem desse ano, né? Se vão fazer a prova, como que está com esse ensino remoto, com tantas mudanças. Então, eu queria saber deles como que eles têm conversado com os colegas, o que eles estão achando de fazer o Enem agora, este próximo Enem. Obrigado, Bia. Então, Caroline, qual é a sua percepção dessa questão relativa ao Enem? Olha, Ai, nossa. É muito complicado fazer o Enem agora, porque, como a gente estava falando, surge muita dificuldade, assim, tendo a aula à distância. Mas o Enem, o terceiro ano, ele é um ano de revisão de matéria. A gente tem, sim, algumas aprendizagens, mas o que a gente mais aprende mesmo, que costuma cair mais no Enem, é o que a gente aprende no segundo. Então, a gente vai ter, sim, uma dificuldade para fazer, eu acredito, mas eu não sei se vai ser tão, assim, tão grande, né? Mas eu acho que para os alunos, que tem muitos alunos que pararam de ver a aula, que tiveram que trabalhar, enfim, cada um tem a sua realidade, né? Mas eu acho que é muito complicado ter o vestibular esse ano, mas também é muito complicado não ter, porque como é que vai fazer as faculdades ano que vem? Tipo, vai ficar um ano em vão? É muito difícil isso. E eu acredito que eles não vão cobrar tantas coisas assim como eles costumam cobrar, né? Eles devem, igual teve algumas universidades que já falaram, que eles vão cobrar mais interpretação, não vão cobrar tão a fundo assim como eles de costume já, né? Mas eu pretendo prestar, muitos amigos meus também vão prestar, mas muitos não querem. Muitos já falaram que vai prestar o ano que vem de novo, vai ou estudar o quarto ano, fazer um vestibular, estudar por conta própria, mas eu acho muito complicado. Mas assim como muitos professores nossos dizem para nós, né, conversam muito com a gente, para a gente pegar firme por nossa própria conta, estudar muito, porque é um ano bom para se passar, assim, apesar de tudo, né? A preocupação que todos nós educadores temos, né, também é que se torna um processo seletivo por questões extraescolares, né? Porque as pessoas não têm acesso, não têm garantia, segurança alimentar, espaço, casa para estudar. Então, os talentos sofrem pelas desigualdades sociais. Vitor, você também trabalha e se relaciona muito com seus colegas a respeito desse tema de permanência no estudo e qual é a avaliação que você tem? Como é que está andando essa perspectiva do Enem para você, seus colegas e amigos? Eu compartilho com a Carol o ponto de ser um momento muito, muito difícil. Todo o ensino médio é uma preparação para o Enem, de certa forma, né? Principalmente porque nas universidades, enfim, aqui da região e muitas do país todo utilizam como meio de entrada para as universidades, para as faculdades. E aí, tanto em questão de programa, o que se estuda e, enfim, o que o Enem trabalha nas competências e para que se tenha uma boa nota, para que, enfim, a média seja muito positiva e se consiga entrar na universidade, mas também de quais são as perspectivas a partir do Enem, tendo em vista essa situação. Né, a gente tem visto as universidades todas com os cronogramas alterados e com muitas incertezas, e o governo federal, por outro lado, não oferece nenhuma certeza, tanto para as universidades, mas principalmente para os alunos. E aí eu preciso lembrar que essa situação não é de 2020, não é do início da pandemia. Nós tivemos na última de 2019, 21ª, se não me falha a memória, o pior Enem de todos os tempos, não é verdade? Um Enem, nós tivemos erros no SISU, nós tivemos erros na média de milhares de alunos que foram verificados e que os próprios alunos tiveram que cobrar numa mídia social para o governo se pronunciar e para o governo alterar isso. Então, eu acho que esse momento é de muita incerteza e que vem se arrastando já há um certo período.
e como que a gente consegue recuperar, enfim, esse valor que o Enem tinha alguns anos atrás e como que a gente consegue fazer essa articulação. Eu, enfim, não estou tão otimista nesse ponto de vista, acredito que o Enem vai sofrer muito nos próximos anos e era um processo muito positivo para nós, enquanto alunos, ter um único processo para ingressar em várias universidades, sabe? Eu fico com muita preocupação e acho que realmente a gente precisa cobrar muito para que esse Enem se mantenha minimamente viável, não só em 2021, né? Vai ocorrer duas versões dele, no início do ano e no final do ano também, mas para os próximos anos, porque eu acredito que, independentemente de governo, esse processo não pode ser interrompido agora, sabe? E, realmente, o que eu vejo, tanto da minha parte quanto dos colegas das escolas que eu tenho em contato, é a incerteza sobre o que vai acontecer daqui para frente. A gente recebeu nos últimos dias, agora a confirmação de que o Enem vai ocorrer em janeiro, em fevereiro, na forma digital, para quem optou, o que também é uma grande incerteza para todos nós, de como isso vai ocorrer. Mas a gente precisa ter algum norte, e eu não vejo o governo se posicionando quanto a isso, e fica muito difícil também para as escolas, para os professores terem um trabalho, enfim, planejarem algo ou se basearem em algo, quando a gente não tem evidências e não tem indicadores de como esse processo vai ocorrer. Nós só temos questionamentos até agora. Nós temos que concordar 100% com as suas observações. É muita insegurança, muita incerteza, né? Enfim. Yara, por favor, você relatou uma experiência forte, né, de se disciplinar, se organizar para acompanhar os estudos. Foi legal você reconhecer o esforço da sua escola. Como é que estão seus colegas e o seu próprio otimismo face ao Enem? Bom, eu faço curso técnico de administração, então a minha sala, basicamente, ela não tem um foco tão grande assim em vestibular, por conta da gente já estar mais focado na questão de entrar no mercado de trabalho. Então, muitas das pessoas da minha sala não querem prestar faculdade pública, ou até querem, mas não é o foco principal. Aceitam estudar em escolas, em faculdades particulares. Porém, eu quero prestar, sim, o Enem, e mesmo com toda essa dificuldade que eu sei que vai acontecer, não só por conta da escola, né, mas por toda a situação que a gente está passando, eu sei o quanto vai ser difícil, principalmente na questão que eu já disse sobre a disciplina, e eu tenho que agradecer por eu ter acesso às plataformas de estudo. Eu assino uma plataforma online na qual eu posso mandar redação, eu tenho uma certa base para prestar o Enem, certo? Mas, como eu já tinha dito também, eu fico pensando em quem é de escola pública. Eu já conversei com alguns amigos de escola pública, então eu tenho namorado de uma amiga minha que a escola não tá passando aula, tá passando algumas lições que vão ser corrigidas depois de voltar às aulas, sendo que a gente nem sabe ao certo quando vai voltar, se tem como voltar, né? E o Enem também não tem só essa questão da gente não tá com aula, né? Enfim, a questão também da pandemia, que vai muita gente se aglomerar numa sala, então o governo não deu nenhuma medida de como que vai ser isso, porque acho difícil ter alguma vacina até lá. E uma sala, assim, que eu, ano passado, fiz o Enem numa escola estadual aqui de Osasco, e assim, foi péssimo. O ventilador não ligava, a janela quebrada, a sala pichada. Tudo bem que isso também, muitas vezes, os alunos poderiam contribuir, mas a escola, o Estado também não dá nenhum apoio, e se já em situações normais já é difícil de fazer o Enem nessas condições, e eu fico pensando agora, né, como que eles vão controlar isso, como que vai ser a questão do distanciamento, se vai ter álcool em gel, obrigatoriedade de máscara, porque não é todo mundo que usa. Você pode sair na rua que você vai ver que sempre tem gente que não está usando. Então, é complicado falar do Enem esse ano, porque não envolve só a questão de educação, envolve toda uma outra parte que a gente também precisa discutir, porque é uma situação muito importante e que também vai influenciar na vida de outras pessoas, né? Bom, Miguel, os nossos jovens têm absoluta clareza dos desafios que enfrentam e da precariedade atual de uma política pública educacional que faça frente a isso, né? Será que a gente, como professor, pode sugerir alguma coisa para eles, além de persistam?
Eu acho que uma coisa importante é tentar se automotivar, né? Então, o pessoal estava falando de literatura, aqui é importante também o jovem que tem condições, evidente, há muitos jovens que estão trabalhando ou que tem que cuidar do filho, do irmãozinho menor, até filho, né? Mas se tiver um tempo, mergulhar na literatura, que você é professor, né, André? Buscar... eu acho que tem alguns aspectos importantes para o Enem, por exemplo. Acho que a literatura e a redação é muito legal. E eu acho que foi a Caroline que contou que eles estão trocando entre eles. Então, trocar pelo WhatsApp, os textos, se não está vindo conteúdo específico, né? A busca da redação e da leitura é uma atividade que, além de ser, principalmente a literatura, muito prazerosa, ajuda muito numa parte do exame do Enem, né? Então, e esse contato entre eles, André, porque eles têm capacidade dessa... há dois aspectos. Muitas vezes, muitos adolescentes têm uma tendência a ser mais introspectivo, né? E nesse momento podem se sentir tristes. Então, quem é mais espertinho, quem é mais extrovertido, tem que conectar com esse jovem, e esse jovem mais introspectivo tem que buscar alternativas de se entreter, que eu acho que a literatura é um bom caminho. Tem muitas perguntas sobre literatura que eu vi, né? Legal. E a outra questão é essa rede, porque os jovens são tão generosos na troca, que criar essa possibilidade entre eles de abraçar quem está precisando e de estimular, acho fundamental. Um amigo meu dizia, Miguel, que os jovens aprendem muito mais entre eles do que na verticalidade da relação docente, né? Essa rede... Eu queria até falar aqui, ó, eu vou provocar a Caroline, que tem uma fã da Caroline, a Isabela Dias, que escreveu: Carol, tá muito feliz de ter a Carol aí. Então, é esse comportamento que é legal, né? Então, eu queria voltar para os nossos queridos estudantes e colocar uma questão que a nós nos inquieta, né? A Fundação Santillana colaborou com um esforço muito legal feito pela Choca e pela Faculdade de Educação da USP, o Instituto Unibanco, Campanha Nacional pela Educação, sobre o ensino médio. Eu até pedir a Bia que coloque na tela o link para esse texto, que é um texto disponível para download gratuito, e ele debate a construção coletiva de propostas para o ensino médio. Eu queria ouvir de cada um de vocês qual é a experiência do ensino médio, né? Porque eu acho que foi a Carol que comentou, né, que praticamente todo o ensino médio está voltado para o vestibular, né? E a Yara trouxe uma outra perspectiva, que é da formação técnica. Eu mesmo me formei em técnico de química, para depois virar professor de literatura, né? Porque tinha essa preocupação na minha família de a gente tem que terminar o ensino médio e poder ter um emprego, porque nem toda a família tem condição de manter... nós somos 5 irmãos na minha família, então... E meu pai e minha mãe não tinham nível superior, então eu tinha que encontrar um jeito da galera se inserir no mercado de trabalho, né? Então, é interessante a gente olhar e ouvir de vocês como é que vocês veem esse ensino médio, que vocês cursaram, e esse que está prometido de vir por aí, né? Que tem mais o percurso, tem mais a formação profissional. Então, eu vou começar pelo Vitor. Vitor, como é que é a sua percepção do ensino médio que você cursou? E melhor até, que ensino médio você gostaria de ter cursado? André, nós já conversamos sobre isso, mas eu acho que eu preciso dar essa intro e falar para o pessoal que, enfim, o meu caso específico não é a realidade da maioria dos alunos de escola pública brasileira. Eu venho de uma comunidade muito pequena e muito unida. E eu estou há quase 12 anos na mesma escola, estudando numa escola da rede estadual aqui de Atalanta, Frederico Rola, o nome. E uma escola que sempre abraçou os alunos, sempre deu todas as oportunidades, todos os elementos necessários para eles se expressarem. E eu devo isso também à minha participação em coletivos, enfim, com a construção de projetos e que me trouxeram até aqui, sabe? Isso é muito importante de se ressaltar. Mas eu acredito que essa não seja a realidade da maioria da população, não seja a realidade da maioria das escolas, e eu entendo os elementos que fazem isso acontecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BNCC ou de novo ensino médio,
é uma discussão que efetivamente chegou muito recentemente aqui, e talvez nem tenha chegado ainda em alguns lugares do Brasil. Então, embora principalmente a BNCC seja um elemento muito importante, que eu acredito que tem um grande potencial daqui para frente, o novo ensino médio eu ainda não tenho muitas certezas, enfim, de como que isso pode se levar. Falando sobre novo ensino médio, né, ensino integral e tal, eu tenho um grande receio, uma grande preocupação quanto a isso, e o meu ponto é de que talvez isso seja encarado como uma totalidade, sabe? Novo ensino médio e ensino integral sejam suficientes na formação cidadã de um aluno. Eu acredito que isso não seja uma receita muito viável para o Brasil em termos geográficos e também em termos sociais mesmo. Nós temos diferentes juventudes no Brasil e eu acredito que cada região e cada comunidade precisa criar suas próprias experiências, sabe? Eu conheço tantos casos de sucesso no Brasil e poderia citar vários, e aí eu gostaria de lembrar que eu sei que tem muitos educadores assistindo, a iniciativa lançada em 2015 pelo Ministério da Educação, que é o Movimento de Inovação da Educação, também tem várias iniciativas do terceiro setor, como Escolas Transformadoras da Ashoka, e que trazem esses bons exemplos para nós. Eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais para as comunidades, para as especificidades de cada aluno, de cada família e de cada cidade também, e criar casos mais específicos, criar casos que abracem mais aquelas situações e talvez não olhar tanto numa visão macro. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, nós conseguimos perceber que estratégias que englobem grandes territórios ou que sejam mais genéricas não têm surtido tanto efeito quanto a gente espera. Mas ressalto sim que a BNCC é muito importante e acho que essa discussão deve ser aprofundada com os alunos, porque não chegou a se haver de grande modo, e principalmente aqui na região, no interior, acredito que nos sertões do Brasil, essa discussão tem iniciado ou ainda não se iniciou, nem com os professores, sabe? Era um sintoma que a gente suspeitava, que não teria chegado e que ela vinha um pouco empacotada e pronta, né? Yara, o debate do ensino médio é um pouco essa avaliação, né? O que foi seu ensino médio? E que ensino médio você acha que seria legal o país ter, ou na perspectiva do Vitor, né, mais regionalizado, mais singularizado? Quando eu comecei o ensino médio, a princípio eu não queria fazer curso técnico, os meus pais que meio que falaram para eu fazer. Eu agradeço bastante por ter feito o curso técnico, tem muitas coisas que a gente aprende em nível básico, que a gente é importante, porém tem coisas, por exemplo, eu aprendi no técnico, que era realmente importante, que com certeza eu iria usar mais do que talvez a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Então, tem coisas que o ensino médio foca e no vestibular, mas não prepara os alunos para outras coisas que a gente vai usar muito mais na nossa questão na nossa vida. Então, muitas coisas que eu aprendi no curso de administração, seria legal a gente talvez ter em algumas matérias de nível básico, por exemplo, que eu acho que seria tão importante. Eu acho legal as escolas focarem também no vestibular, mas não só focar aquilo, preparar o aluno realmente para a vida, não só para o vestibular, porque o vestibular é um período muito curto que a gente passa. Você passou, você vai fazer sua faculdade e depois você tem toda uma vida pela frente. Então, preparar só o aluno para aquilo e depois o aluno que se vire e descubra as outras coisas é um pouco complicado. Então, por exemplo, o currículo, eu não iria saber fazer se eu não tivesse, por exemplo, se eu não tivesse o curso técnico ou se eu fosse então, coisas básicas que eu tenho certeza que todo mundo deveria saber, que eu acho que poderiam ser inclusas e também não só focar no vestibular. Então, eu vou pedir a Caroline que comente com a gente. Você também teve um ensino médio bem legal, né, Caroline? Quer dizer, você nos relata, de uma vida escolar muito ativa e muito... A gente outro dia usou uma expressão que eu acho que é legal, uma escola porosa para o ambiente em que ela vive, né? Uma escola que é capaz de dialogar com o seu ambiente. Então, como foi seu ensino médio e que sonhos você teria para um ensino médio legal? Assim, eu nem sempre fui tão ativa assim na escola, porque teve um período, antes de vir para essa escola, eu estudo lá desde o ano passado. Eu estudava numa escola particular, e daí aconteceu algumas coisas, tal, eu quebrei meu braço, aí eu mudei um pouco do meu... onde eu vivia sempre, comecei a ter uma nova perspectiva de vida e tudo mais. Então eu saí de lá.
E naquele ano, no primeiro ano, eu não estava muito focada, não estava muito bem. Mas quando eu vim para essa escola, onde eu estou hoje, antigamente você falava que você estudava lá, a galera ficava com um pouco de medo de você e tudo mais. Daí o governo criou um projeto da escola período integral, que ela é mais próxima com a família e tudo mais. E aí, agora ela é uma escola ótima, todo mundo quer estudar lá, as pessoas lá são muito boas, os professores eles são muito receptivos, assim como na minha escola também era. Então eu não vi tanta diferença assim, sabe? Foi muito bom. E lá a gente não é só matéria, nós temos várias disciplinas diferentes, sabe? A gente tem projeto de vida, que eles tratam a relação da inteligência emocional, não só nessa matéria, todos os professores, independente se ele dá matemática, se ele dá geografia, ele sabe o seu projeto de vida, ele sabe a sua competência socioemocional que você escolheu, e eles trabalham isso diariamente, não é só os professores, assim como os funcionários, a coordenadora sabe, todo mundo sabe lá, sabe, é uma relação muito boa lá, é muito gostosa. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então o meu ensino médio, eu vivia o deles, que eu olhava do meu irmão do primeiro, quando ele estava no ensino médio, eu falava, nossa, quero ter um ensino médio assim. Aí no do segundo, eu falo, não, quero ter assim. Mas eu sou eu, né? Cada um tem a sua vivência diferente. Então, óbvio que o meu não ia ser como o deles. Até porque escolas são diferentes, alunos são diferentes. Tem a relação das pessoas. Mas acredito que ninguém vai ter o ensino médio como nós estamos tendo, né? Eu acho super importante ter o ensino. Lógico, a gente não é nada sem estudar, né? Mas essa relação de trabalhar também o nosso projeto de vida, que não é só uma faculdade lá, eles trabalham coisas que você quer conquistar, um serviço, um objeto, qualquer coisa, sabe? E eles nos incentivam muita gente a isso. E lá também tem muito incentivo de projeto, sabe? Para você ter uma ideia. Então vamos colocar isso em prática, sabe? O meu ensino médio é assim, então eu tive uma ideia, eu conto para um professor lá e de repente já tem um monte de gente ali comigo fazendo junto, sabe? E é, tipo assim, muito ativo. Aí, esse ano não tá tanto assim, porque a gente não pode sair de casa e tudo mais. Mas lá, às vezes, a gente saía 4 horas. Às vezes era 5, 6 horas, eu tava ligando com minha mãe que ele podia vir me buscar, sabe? Eu não acho que seja só o vestibular, sabe? Que nós temos que focar, porque é como a Yara disse, a gente passa por aquele período, assim como a escola também passa, e depois nós temos que estar preparado para o que vem, né? E eles nos ensinam muito isso, questão de valores, de respeito, tudo. Legal, é muito bom ouvir, né, vocês três, né? Porque aquele estereótipo de uma escola pública desacertada ou uma escola privada só interessada em lucros, né? Se desmonta nessa narrativa de vocês. São escolas comprometidas com a educação pública e privada, né? É legal a gente ver que, além da distinção se é pública ou privada, tem uma distinção. Está atenta ao aluno, ajuda na sua construção. E, Miguel, eu acho que os três colocaram uma pergunta que, para mim, como professor, sempre me inquieta. A pergunta é, para que serve? Né? Como é que você vê essa pergunta? Essa pergunta para nós, professores, ela é muito desafiadora, né? Para que serve? Como é que você vê essa questão? Então, André, eu acho assim, que a BNCC está trazendo algumas pistas, né? Apesar da BNCC ainda precisar ser melhorada, ela trouxe algumas pistas. As 10 competências básicas da BNCC, eu acho que das 10 competências básicas, basicamente 3 pegam o Enem, né? Então, conhecimento, repertório cultural e argumentação, né? Aí, pensamento científico, crítico, criativo e comunicação, responsabilidade social e cidadania pega um pouquinho. E aí, cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, que são as outras, pega nada. Então, o Enem vai precisar ser revisto, assim como o SAEB, porque às vezes o gestor da escola ou o gestor político, ele tem uma grande preocupação com esse resultado do Enem e pressiona as escolas a ter essa visão só lógico-literária. E as competências da Base Nacional Comum extrapolam muito, né? Dão uma visão de integralidade que vai na linha da que os meninos falou. Então é muito importante
que a gente olhe para a base nacional comum, lá na frente a gente melhore a base, mas que as 10 competências estão dando um sinal que a escola precisa extrapolar em muito que pedem os exames em escala, que são de múltipla escolha. Não dá para você... É uma falsa medida do homem, né? Você usar a múltipla escolha para avaliar todo um processo educativo e avaliar os jovens. E há outros modelos que estão aparecendo, mesmo nos Estados Unidos, questionando o SAT. Você tem modelos de universidades privadas que estão começando a entrevistar os jovens, olhando o trabalho social que ele faz extra-escola. Então, a fala dos meninos é perfeita. Uma escola não pode ser só para preparar para um exame. Ela tem que ser para preparar para uma formação integral, que as reformas do mundo estão apontando, e os gestores vão ter que entender que as avaliações processuais, as avaliações cotidianas também são muito importantes, e o Estado vai ter que perceber que deve abarcar essas questões também, viu, André? É muito bom ouvir esses estudantes com essa visão de uma educação que transcende o exame, transcende até o momento escolar mesmo, porque ela é formadora, né? Tem uma pergunta que está aqui nas redes circulando. Eu vou pedir, chamar a Bia para ela, por favor, trazer para nós, para o nosso diálogo aqui, essa questão que está circulando. André, vou aproveitar que eu estou na tela para falar do material que vocês citaram mais cedo, do Construções Coletivas de Propostas para o Ensino Médio, que é uma publicaçãozinha publicaçãozinha porque é curtinho, é pequenininho, da Fundação Santillana com a Ashoka. Tá, o link aí embaixo para quem quiser baixar, deixei os links também nos comentários, vão ficar na descrição dos vídeos no YouTube, nos comentários do Facebook. Quem tiver interesse, o material é de download gratuito, tem também versão acessível para quem tem alguma deficiência visual, tudo gratuito no nosso site, entra lá, fundaçãosantillana.org.br ou nesse link que a gente deixou aqui e faz o download lá, que é um material bastante interessante. A pergunta que eu vou trazer agora, tem bastante gente preocupada com o retorno ao presencial. Então, eu queria saber da Carol, do Vitor e da Yara, quais são as expectativas deles, como que está na região deles, né? Porque é bastante desigual de uma região para outra também, e desse modelo híbrido também, né? De uma parte presencial, uma parte remota. O que eles estão conversando sobre isso? O que eles pensam sobre esse momento? Caroline, você foi citada, tem direito à palavra. Obrigada. Eu não acho que a gente volta esse ano ainda. Até por uma questão que é muito perigoso, sabe? E eu acho que é muito complicado para os professores, porque a gente já conversou, sabe? E eles falam que é muito difícil de dar aula só assim. Imagina, eles citaram um exemplo pra gente. Vamos supor que vai 2 salas para a escola, e vai 3 salas, e vai 20%. 5 alunos vai hoje, 5 alunos, outros alunos, 5 amanhã diferente, depois de amanhã 5 diferente. É muito complicado, não tem como o professor, ele dá essa matéria só para esses 5 e passar online. Aí amanhã dá a mesma matéria para os 5 e continuar passando online. Isso é muito complicado, até porque não tem necessidade. Acredito que se vá voltar, lógico, tomando as medidas, vamos supor que a escola é muito grande. Na minha escola caberia 2 turmas inteiras. Uma fica no refeitório, porque ele é muito grande, então consegue ter o espaço ali para cada um, todo mundo separado. E às vezes outra turma na quadra, a sala inteira, para que o professor ele consiga passar a matéria ali e não picada. Porque às vezes o professor me explica hoje eu entendi. Amanhã eu posso não entender. Porque acontece isso, porque às vezes você tá ali na hora, tá? Você entendeu. Aí você descansa, precisa ali processar e tudo mais. Aí amanhã você não entendeu, surgem dúvidas novas, aí você vai ter que fazer online, às vezes o professor não consegue te dar toda essa atenção, porque ele tá dando a aula presencial. Então, eu não acho que seja viável voltar agora, já que reestabeleceu aqui. Eu sei que tem muita gente que não tá conseguindo ter aula, não tem como assistir, mas às vezes seria melhor assim do que voltar, entendeu? Vitor, como é que você está vendo a perspectiva de volta às aulas?
Eu soube que você comentou conosco que você participou de uma pesquisa sobre a percepção do jovem na pandemia. Você pode comentar um pouco a volta às aulas e essa pesquisa da qual você participou, por favor? Na região, em Santa Catarina, na totalidade do território, nós vamos ter aulas presenciais suspensas até 7 de setembro, de maneira confirmada. Mas, olhando de uma forma real para o avanço no número de casos e para a situação como um todo, eu acredito que nós também não voltaremos este ano. Mas mais preocupante que isso são os impactos dessa situação em 2020, que pode se estender até 2021. Um dos indicadores aí que a gente vem estudando e agora fazendo advocacy é a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que indicou que quase 30% dos jovens... Desculpa, Vitor, qual é o nome da pesquisa? Só para a gente botar na tela aqui. A pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus foi uma pesquisa idealizada pelo Conjuve, mas que teve aí vários personagens da sociedade civil. Teve Em Movimento, Porvir, Rede de Conhecimento Social, e foi um dos principais indicadores, assim, para nós, uma das iniciativas pioneiras para a identificação dos impactos para as juventudes brasileiras, e foi realizada em maio. É importante fazer esse adendo e mostrar que desde maio essa questão já vem sendo trabalhada, e esses indicadores são muito preocupantes. Quando a gente fala que quase 30% dos jovens já pensaram em não retornar para a escola, é um impacto que não é só para 2020 e não é só para quem está saindo agora do ensino médio. Enfim, é sistêmico. Vocês entendem isso muito melhor do que eu, de como esse impacto sistêmico vai se estender ao longo dos anos. E também, voltando ao assunto do Exame Nacional do Ensino Médio, vale lembrar que a pesquisa identificou que 49% dos jovens inscritos para o Enem pensaram em algum momento em não fazer a prova. E lá em maio nós também não tínhamos nenhuma certeza sobre isso, e agora, quase final de julho, as certezas ainda são muito pequenas. Então, eu acho muito importante a gente frisar isso, e porque são pontos essenciais para que essa confiança seja retomada e para que a gente consiga minimizar os impactos. Eu acho que esse precisa ser o nosso olhar daqui para frente. Mais importante que retomada é ouvir o que os jovens têm a dizer, o que as famílias têm a dizer, olhar cada região de forma descentralizada para tomar qualquer medida. E acho importante também o governo, tanto em esfera estadual quanto em esfera estadual, pensar em estratégias e iniciativas, por mais utópico que isso possa parecer no governo federal, mas que tentem minimizar os impactos para quem, enfim, está no ensino médio, mas desde a base, que é tão importante para nós, a primeira infância, que também tem um ensino comprometido e ainda mais comprometido porque ferramentas online são muito difíceis de serem trabalhadas com esse público. Então, acho que esse olhar precisa ser realmente muito efetivo, e ressalto também a importância da sociedade civil organizada, dos educadores, dos conselhos que a gente tem no Brasil, na cobrança desse assunto, e a força da sociedade é muito importante nesses assuntos também. Obrigado, Vitor. Agora, Yara. Yara, qual é a perspectiva que você vê para a volta às aulas presenciais? Esse assunto tem sido conversado? Em que ponto está esse diálogo aí em Osasco? Bom, falando por mim, eu não estou nem um pouco preparada para voltar às aulas. Eu vou para a escola no centro da cidade de Osasco, então eu vejo os ônibus como eles já estão cheios e muita gente não usa máscara, por mais que seja obrigatório. Então, a minha escola é uma escola relativamente pequena e a minha sala também é uma sala pequena, então eu acho que a gente ainda consegue distância. Mas, por exemplo, eu tenho sobrinhos que são da rede municipal de Osasco e eu vejo aqui no condomínio, eu moro em um condomínio, e muitas crianças, elas descem para brincar e a máscara fica no queixo, e os pais não observam isso. Então eu fico pensando, se aqui, perto de casa, com os pais teoricamente dentro de casa, que é só descer e ver, eu fico pensando na escola, como que as professoras, os inspetores, eles dariam conta de, por exemplo, crianças, porque pela gente, eu acho que pelos estudantes do ensino médio, é um pouco mais fácil de controlar tudo isso, porque a gente já tem uma maturidade, a gente já entende melhor o que está acontecendo. Mas eu acho que para as crianças de níveis mais básicos, eu acho que é um trabalho, assim, extremamente difícil e complicado de
manter a mão dessas crianças limpas, porque criança pega, bota a mão no chão e bota a mão na boca, então você ter o controle de uma sala que é grande, principalmente de rede municipal, que é aquela sala grande, você vai ficar passando álcool em gel na mão de todo mundo, vai ficar levando as crianças toda hora para ir para o banheiro. E por mais que você ainda consiga manter o distanciamento, eu acho que não são todas as escolas que têm uma estrutura muito grande para conseguir separar bem as salas. E a questão do ensino já à distância para os níveis básicos, eu digo pelo meu sobrinho ele está no pré, então ano que vem ele vai entrar para o primeiro ano, e a rede municipal de Osasco, ela fez uma espécie de um folheto, um livro, que os pais vão retirar na escola, e as crianças fazem os exercícios. E eu vejo como isso basicamente não adiantou de nada, porque meu sobrinho era para ele estar na fase de alfabetização. Então, os exercícios que eles mandaram, acho que por conta de ser um período bem complicado, não são todos os pais que tenham uma aptidão para conseguir aplicar as lições para os filhos, então eles estão passando lições assim extremamente básicas de desenho, de pintura, nada que vá ajudar ele, por exemplo, ano que vem. Então, é complicado a gente falar nisso só agora, pensar na volta das aulas só agora. Eu acho importante também a gente pensar no ano que vem, como vai ser, porque como principalmente a rede municipal, pelo menos aqui de Osasco, como que eles vão recuperar esse tempo que foi perdido, porque por mais que as crianças estejam tendo essa apostila, não é a mesma coisa, e eu penso justamente no meu sobrinho, que está no início da vida escolar, então essa base é a mais importante. Se ele não aprender as coisas de forma assim, de uma forma adequada agora, como que ele vai conseguir levar a vida escolar dele no período que vai ter, ele tem 6 anos agora, então até os 17 anos, como que ele vai conseguir seguir isso se ele não teve uma boa base agora? Então, como lembrou o Vitor, né, tem consequências estruturais e se desdobram pelo ciclo escolar como um todo, né? Não é uma coisa simples. Nós estamos chegando ao fim, faltam poucos minutos. Eu acho que uma conversa sobre educação hoje não pode deixar de falar do Fundeb, né? Nós estamos no processo de votação do Fundeb na Câmara. Eu espero que todos que estão nos acompanhando estejam igualmente empenhados, contribuir para a aprovação do Fundeb pela educação de qualidade para todos, sem falcatruas de tirar dinheiro da educação para outras coisas, né? Já mobilizaram tantos recursos para agraciar algumas categorias profissionais e não querem liberar recursos para garantir o direito à educação de todos e todas. Miguel, nós estamos chegando ao fim. Eu pedi a você que a gente agradeça juntos aí esses jovens e pedir depois que eles deem uma despedida para o nosso encontro de hoje. Bom, eu fiquei feliz da vida de ver esses jovens e acredito sinceramente que muitos meninos e meninas têm esse viés, essa preocupação e que a gente tem que dar mais espaço para os meninos e para a cultura infanto-juvenil. Então é isso, moçada que está em casa, descubram o que é a Fundeb, vejam as duas propostas e acionem seus deputados federais, não deixem de participar nesse momento tão importante da educação brasileira. Então é isso, obrigado meninos, vocês são sensacionais e seus amigos que estão aparecendo aqui, escrevendo, também são maravilhosos. Nós estamos terminando, vou pedir que vocês falem, mas só um comentário breve. Outro dia eu assisti uma palestra de um filósofo que eu gosto muito, Bernardo Toro, e ele falava sobre a felicidade, e dizia que uma maneira de medir a felicidade, segundo ele, era identificar que cada um de nós tem pelo menos três círculos, né? Um círculo de amigos muito próximos, com quem você tem uma afinidade, uma sinceridade, uma franqueza, um círculo de amigos profissionais e um círculo social. Então, a conversa de hoje, pela adesão que tivemos, vocês três são pessoas felizes por isso, né? Porque amigos que procuram, que apoiam, que se interessam e que vocês estão juntos. Então, eu queria pedir que a palavra final hoje seja de vocês, pedir para começar com a Iá, que, enfim, faça o comentário que você acha adequado, depois a Carolina e, por fim, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho muito importante esse debate, eu acho que foi esclarecedor tanto para nós alunos, quanto para as pessoas, professores que estão assistindo a gente, para todos. Eu acho que esse debate não deve ser feito só agora, a gente deve continuar falando sobre esses assuntos,
porque são assuntos importantes e outros assuntos que a gente abordou não devem ser só lembrados durante a pandemia, e sim para sempre, para a nossa vida, porque é através da gente, principalmente nós estudantes, que essas mudanças vão acontecer, porque isso também não fala só sobre a gente, são sobre as pessoas, sobre os alunos também que estão, que vão chegar na etapa que a gente está da escola. Então, eu acho que é importante a gente lutar por isso, não só sobre a gente, mas sim pelos outros estudantes menores que estão chegando aí no ensino médio, que vão se preparar para a vida. Caroline, por favor. Eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz. Acredito que a minha família também, acho que está todo mundo me assistindo aqui. Eu acho muito importante acontecerem momentos assim, porque é muito legal quando a gente vê uma voz nossa falando assim, em momentos assim, né, falando por várias pessoas. É muito bom, porque nós vemos que não é só gente adulta que pode falar, né? Adorei que nós também temos voz. Adorei. E eu fico muito feliz. Eu acredito que quando tem pessoas assim como a gente, sabe, que eu vi que vocês se engajam em várias coisas, que vocês gostam de pesquisar, gostam de estudar, e isso motiva outros alunos, e isso é muito importante, a gente motivar outros alunos, se motivar e nos motivar junto. E que a gente não pode deixar de estudar, porque é uma coisa muito importante. Para mim, o estudo, ele é a base da vida. E é como eu disse em uma palestra esses dias para trás, né? O estudo, a vida, ela é um videogame online. Ela é um jogo online, que ela não tem pause. E cada fase, cada momento é um chefão que a gente está passando. E eu acredito que esse vírus é um chefão que a gente está muito difícil de matar ele, tá bem complicado. Mas que a gente não pode desistir. E também não tem como desligar, né? Porque ele só acaba quando a gente zera ele. E acredito que por enquanto nenhum de nós zeramos. Muito bem, parabéns, Carolina. Vitor, por favor. André, eu acho importante a gente terminar o diálogo hoje. Talvez não terminar, talvez essa não seja a palavra correta, mas dar uma pausa nesse diálogo, porque eu quero que ele continue daqui para frente, com uma mensagem de esperança. E a esperança que eu trago para vocês é não falar de juventude cronológica também. Acho importante a gente deixar bem claro que juventude é um estado de espírito. E eu acho que aqui todos nós do diálogo que está acompanhando a gente também somos jovens porque temos esperança no futuro. E essa esperança pode ser medida também por participação em movimentos assim. Quando a gente fala sobre mobilização do Fundeb, que é tão importante para a educação pública, para a educação básica principalmente, eu nunca antes vi, por exemplo, a comunidade escolar aqui da região se mobilizando e procurando entender como que ocorre esse processo decisório em Brasília, aqui onde eu vivo. Isso é um caminho sem volta, sabe? E aí tem outros exemplos também da juventude, como, por exemplo, o movimento Fridays for Future. Essa semana também, que ganhou bastante força, a idealizadora do movimento doou quase 600 mil reais para o Fundo da Amazônia. E tem várias iniciativas da sociedade que têm mudado a realidade do Brasil. Isso de anos, né? E é muito importante. Um outro exemplo é o que a gente está fazendo hoje, que é através da Fundação Santiliana, e também trazer à tona o diálogo da juventude e também conceder esses espaços para a juventude, como o diálogo de hoje. Eu acho que isso é muito importante, que a gente vai ver cada vez com mais frequência. E isso é um ingrediente essencial para a transformação social que a gente tanto busca e tanto fala. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e espero que surjam outros espaços de debate com os vários jovens e as diferentes juventudes que o Brasil encontra e que são tão especiais para a mudança que a gente busca e tanto fala. Bom, nós que acompanhamos, tivemos esse privilégio de ouvi-los, queremos agradecer muito. É incomum a gente ter essa oportunidade de ouvir 3 pessoas de 3 regiões distintas do Brasil, de 2 tipos de escola, mas convergindo com o seu compromisso com a educação, com a sua educação e a de todos, né? E como a Yara falou, e também daqueles que virão. Então, que nosso encontro hoje seja mais um momento em que a voz de vocês possa ecoar, ser ouvida e possa transformar o mundo. Muito obrigado a vocês, obrigado a quem nos acompanhou. E na quinta-feira temos uma conversa muito importante com o Rodrigo Mendes, que é titular do Instituto Rodrigo Mendes, um instituto voltado para a educação
de pessoas com deficiência. O Rodrigo é um gênio nessa área, uma pessoa delicada, e acaba de publicar um livro conosco pela Fundação Santillana, que já está disponível para download no nosso site. Então, muito obrigado, Yara, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Caroline, vocês encheram nossa manhã de alegria, esperança e confiança. Muito obrigado.